Você tá preparado para mais uma semana insana dos streams? Sei que eu sempre falo isso, mas olha, essa semana tem anime sanguinário do mesmo diretor de Jujutsu Kaisen, tem também o desenho inédito do Snoopy, tem a continuação de um clássico de comédia da Sessão da Tarde, filme de terror, a temporada final de uma série BR que tá fazendo o maior sucesso. Bora que agora é a hora de você conhecer tudo que você vai maratonar nos próximos dias. Vamos lá. Estranhos, Peter aqui. Fala sério, eu tô curtindo pra caralho fazer esse quadro aqui toda semana, porque eu faço o quadro e eu também acabo assistindo alguma coisa que eu mesmo tô sugerindo. E é muito boa essa troca aqui que a gente faz. Eu indico coisas pra vocês indicam pra mim, pô, isso é legal demais. Mas sabe o que mais a gente tá preparando pra você? O Einet Show. Essa vai ser a primeira experiência ao vivo do Einet. Sabe o que significa? Um espetáculo de teatro interativo, cheio de comédia, completamente nerdístico, feito pra você, galera, ok? E as sessões do Einet Show, anota aí, vão rolar nos fins de semana do mês de abril no Teatro Frei Caneca em São Paulo. Eu tô avisando antes porque, pô, você mora longe e vai se organizando. E é pra vir mesmo, ok? Porque tem ingresso a partir de R$50. E dá pra dividir até 12 vezes, pô. Dá um pouquinho mais de R$4 por mês de parcela, na boa. Você gasta mais do que isso por mês com chiclete, então não tem desculpa, hein? Na hora que o Breno vai comandar o show, eu vou dar as caras também, mas eu não quero dar spoiler, ok? Você tem que vir. Mas corre, porque os ingressos já estão à venda tem um tempo. Vem no link aqui da descrição e reserva teu lugar, ok? Bom, agora que a gente já se programou pra se ver ao vivo, bora programar as maratonas da semana. Tem filme novo, série nova, anime, dorama, semana tá completa. Então se inscreve no canal que é bom demais ter você aqui. Com o sininho, esse não adianta. Apple TV, The New Look, temporada 1. As séries originais da Apple TV têm saído bem pra caramba e é por isso que eu trouxe essa novidade pra gente ficar de olho, hein? O tema dela é diferente, mas o que chama mesmo a atenção é o contexto. Saca só, The New Look vai mostrar como os principais estilistas de uma época deram início à nova moda. E a galera tipo Christian Dior, Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga. Só que o que a gente nunca parou pra pensar é que nessa época da explosão da moda, né? Toda essa galera tava lá na França invadida pelos nazistas de Segunda Guerra Mundial. E são essas figuras e esse cenário que a série The New Look explora. O core, qual é o core? É a criatividade como uma forma de sobrevivência, sabe? De resistir uma época, pô, tão pesada que foi a guerra. Foi o jeito do mundo começar a sonhar de novo depois de viver a guerra. A aposta nessa série tá tão firme que ela nem estreou e a segunda temporada já tá confirmada. Os caras quando fazem isso é porque sabem que vai funcionar. A série é ambientada nos anos 40 e tem um visual impecável. Vai ter muito drama, muita disputa, tensão. E se você se interessou, a estreia é dia 14 de fevereiro na Apple TV. A lenda de Coco Chanel. Se as pessoas soubessem a história real. Snoopy apresenta Seja Bem-vindo, Franklin. Ó, quem não sente uma nostalgia maneira pra caramba quando lembra de Snoopy, não foi criança direito, não é possível. Pô, eu lembro eu pequenininho, não era a época das cavernas não, para com isso. Mas eu assistia Snoopy lá, pô, amarradão, bom pra caramba. Na cabeça de muita gente, que os desenhos do Snoopy ficaram lá, congelados lá no passado. Mas tá aí agora, uma animação novinha em folha, né, com uma nova aventura, pô, pra deixar a galera, pra saciar os corações nostálgicos da galera, do jeitinho que só o Snoopy sabe fazer, bom demais, hein? E como é que vai ser, Peter? Na história desse especial, uma nova criança vai se mudar pro bairro e vai tentar se enturmar. Só que no começo, fazer amigos, porra, complicado, né? Já passou por isso? Deve ter se passado quando troca de colégio, não é complicado? Daí surge uma nova oportunidade, uma corrida de carrinhos de rolimã. Eu já andei de corrinho de rolimã, rapaz, depois você me cobra essa história. Putz, traçalhou todo meu carrinho, Ih, deixa eu ficar quieto. Bom, o garoto novo, o Franklin, ele vai atrás de uma dupla pra corrida. E ele acaba se unindo ao Charlie Brown. Então, como sempre, a gente pode esperar uma animação típica de Snoopy, ou seja, com movimentos bem suaves, de delicadeza, música, nostalgia. E o mais legal é que mesmo sendo um desenho moderno do Snoopy, ele vem respeitando bastante os traços clássicos. É como se realmente estivesse congelado no tempo e voltasse aquela animação lá dos anos 70. O melhor amigo é alguém em quem você pode confiar plenamente. Vai ser perfeito para assistir em família. Então se programa que a estreia de Snoopy apresenta Seja Bem-vindo, Franklin, chega na Apple TV no dia 16. HBO Max, Ninja Kamui, temporada 1. Agora é hora de sangue nos olhos, hein? Se prepara. Sangue jorrando na tela, vingança, casca grossice. E quer saber do que mais? É do mesmo diretor de Jujutsu Kaisen. Pô, preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Mas eu vou falar mesmo assim, lógico, não acabou o vídeo. A estreia de Ninja Kamui já tá entre nós. Vai contar a história do Joe Higan. Ele era membro de um clã ninja, só que ele abandonou o clã pra viver uma vida mais pacífica com a família dele no interior dos Estados Unidos. Mas você deve imaginar que ninguém pode simplesmente abandonar um grupo desses, né? E a tragédia começa quando o próprio clã mata toda a família do Joe de um jeito brutal. E é claro que a história não vai ficar só por isso mesmo. E enquanto o FBI se desdobra para investigar os assassinatos, o Joe traz de volta o ninja sanguinário que ele foi um dia. E é aí que a parada esquenta. O objetivo dele, qual é? Lógico, né? É de se vingar de todo o clã. E isso, jovens mancebos e mancebas, vai trazer uma série de violência extrema pra tela. Extrema. Curtiu, né? Eu sei que você curtiu. Então já pode ficar feliz, porque Ninja Kamui estreia hoje, dia 11 de fevereiro, na HBO Max.
Disney Plus. Star Wars, Aventuras do Jovem Jedi, novos episódios. Eu já falei, eu vou repetir. Tá aí uma nova forma de se educar os mequetrefes no caminho da força. Da Force the Power. A série Aventura do Jovem Jedi, eu acho que é perfeito pra você trazer o seu irmãozinho, seus filhos pequenos pro mundo de Star Wars. E outra, né? Sendo Star Wars, vai ser divertido até pra você acompanhar junto. Fala sério, quem é que não gosta? E a primeira temporada da série vai encerrar agora, nessa semana, com os novos episódios. E eles continuam a contar histórias que se passam na Era da Alta República, lá numa galáxia muito, muito distante. Isso é um Gangle. Isso é um Gangle. E só pra te animar, antes do fim da temporada, a série já levou um Emmy. E a segunda temporada tá confirmada. Acho que te anima isso aí, né? Então anota aí que os episódios finais da temporada 1 das Aventuras do Jovem Jedi chegam no Disney Plus dia 14 de fevereiro. Falta pouco. Paramount Plus. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Tá aí, presta atenção, um dos maiores filmaços de 2023. Eu sei que muita gente fica esperando sair no streaming. Então, se é o teu caso, chegou o teu momento. Você pode ter visto o cartaz de Missão Impossível nos outros streams, mas até agora tava tudo pra comprar ou pra alugar. A verdade é que demorou, mas chegou a hora dos humilhados serem exaltados e Missão Impossível Acerto de Contas está aberto aí pra assistir no catálogo da Paramount Plus. Se você é assinante, ou sei lá, você só assinou agora pra assistir Halo, né, que estreou na semana passada, aproveita, ok? Esse foi um dos filmes mais épicos da franquia, com cenas, porra, muito top, tirar o fôlego. Com Tom Cruise mais ousado que nunca, e um vilão que faz a cabeça da gente explodir. Então é só se jogar no sofá, dar play, porque Missão Impossível Acerto de Contas parte 1 estreou no catálogo da Paramount Plus hoje, dia 11. Eu não aceito isso. A Guerra do Hambúrguer 2. Atira a primeira pedra quem não curte um boberol. Pô, eu gosto pra caramba. Ainda mais um boberol que fez parte da nossa infância, né? Da nossa adolescência. Bom, eu tinha passado um pouquinho, mas da sua com certeza. Ó, quem foi cria da Sessão da Tarde ou das séries do Nickelodeon dos anos 90, acho que tem um carinho muito especial pela Guerra do Hambúrguer. E mais de 20 anos depois, o filme Guerra do Hambúrguer ganhou uma sequência com os atores originais. Isso sim é fanservice. Porra, por que não faz isso sempre, né? Pra você ter uma ideia, essa continuação foi o maior lançamento de um filme original na Paramount Plus nos Estados Unidos no final do ano passado, né, quando o filme estreou lá fora. Eu falo pra vocês, é o poder da nostalgia, não é? E chegou agora a vez do Brasil de se divertir de novo com Kenan e Kel, com novas trapalhadas, novos desafios, porque uma corporação decidiu robotizar o Good Burger. E a dupla mais maluca do pedaço não vai deixar isso acontecer. É pra desligar o cérebro, pra se divertir pra caramba com aquele gostinho de infância. Pra assistir, é só você ir na Paramount Plus. A estreia vem aí, logo mais, no dia 16 de fevereiro. Prime Video, o jogo da invocação. Tava todo mundo divertido até agora, então bora pesar o clima, né? Bora de terror. Não sei se você curte, você deve curtir, né? O jogo da invocação, ou o nome invocação, tu já sabe, né? Bom, o jogo da invocação tem um ingrediente que eu fico arrepiado só de pensar. Filme do capiroto com criança envolvida. Porra, quando tem criança e velha andando no teto de 4, rapaz, eu fico louco. A história é assim: 3 irmãos acabam mexendo com o que tá quieto e ficam amaldiçoados. Porra, eu sei, peito, mas é sempre assim. Mas daí, funciona. Isso acontece sem querer quando eles acham um punhal, mas não é uma faca qualquer. É um objeto maligno que liberta um demônio. Sempre assim, o demônio tá sempre preso. Pô, os caras vão libertar. E a partir daí eles são obrigados a jogar jogos infantis, só que numa versão macabra. As brincadeiras ficam sérias por quê? Porque ao invés de vencedores, quem joga tem que lutar para sobreviver. E o objetivo é brincar com as vítimas até a morte. É hora de brincar de pique-esconde. Curtiu a premissa? Então se liga que Jogo da Invocação estreia dia 15 de fevereiro no Prime Video. Mamonas Assassinas, o filme. Muita gente quis ver esse filme, né? Mas a janela de lançamento no cinema foi bem problemática. A gente não conseguiu pegar aquele espaço ali de tempo. Por quê? Porque a cinebiografia do grupo Mamonas Assassinas estreou numa época que ninguém tá nem aí pro cinema, né? Que é a época do Natal e do Ano Novo. Mas pra quem ficou na vontade de ver, tá aí a chance. Mamonas Assassinas, o filme, tá entrando nessa semana agora no Prime Video. Pra comprar ou pra alugar. Eu confesso que eu também não vi o filme até agora, ok? Mas eu tô curioso, até porque, pô, o filme tá dividindo opiniões. Tem gente dizendo que foi irado, né? Tem gente dizendo que, pô, tá cheio de nostalgia, que foi divertido e tal. Outra parte do público tá dizendo que o filme é mal editado, que o roteiro tá até um desserviço à memória dos Mamonas. Você deve ter visto essa treta por aí. Mas que bate a curiosidade de ver a banda, o início com a Utopia, o sucesso com a Brasília Amarela e tal. Porra, bate pra caramba, não bate essa vontade? Se você topar tirar suas próprias conclusões, tá aí a dica. A estreia é dia 15 de fevereiro na loja do Prime Video. É aluguel, mas se você fizer as contas é mais barato que você ir no cinema. Você decide aí. Você é meu chuchuzinho. Ambulância, um dia de crime. Curte filme de assalto, roubo mirabolante? Então vem que a hora é agora. E é um filme cheio de gente famosa. John Cena, Jake Gyllenhaal, aquele outro que eu não vou saber falar o nome, né, porra? Bota aí, editor. Yarra. Enfim, esse filme vai contar a história do William. Ele é um veterano do exército, está financeiramente na M, e justamente nessa época, a esposa dele precisa fazer uma cirurgia de urgência,
que custa uns 200 mil dólares. Aí o William fica desesperado com isso e resolve pedir ajuda pro irmão dele, o Danny, que é um ladrão experiente. Olha onde que isso tá indo, né? O plano deles qual é? Ambicioso. Eles vão assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Só que é claro que nem tudo vai dar certo e no meio da confusão eles vão acabar fazendo um policial de refém e vão sair dirigindo uma ambulância. Vou levar todo mundo. Para ver como é que esse crime vai terminar é só você chegar mais no Prime Video no dia 16 de fevereiro e assistir o Ambulância, um dia de crime. Netflix, me mate, querido! Já pensou em assistir um filme de comédia da Turquia? Eu também não. Mas mesmo assim a Netflix apostou alto e tá trazendo o filme Me Mate, Querido. Olha a história, galera. Tudo rola, né, com um casal comum que tá lá atolado em dívidas. E aí, é claro, eles começam a se estranhar cada vez mais. Só que aí rola um golpe de sorte. Eles finalmente ganham na loteria e ficam milionários. Só que ao invés disso ser a solução para todos os problemas, pô, a confusão piora, fica ainda maior. Por quê? Porque agora eles vão começar a tentar matar um ao outro, fazer parecer um acidente, sabe? Pra ficarem sozinhos com o prêmio. Meus parabéns, viu? Pretendia matar sua esposa? Pra curtir essa comédia, é só se dar play na Netflix a partir do dia 13 de fevereiro. Bom Dia, Verônica, temporada 3. Essa é uma das séries BR que tem feito o maior sucesso nos últimos tempos. E pra quem virou fã, a terceira e última temporada já tá aí, batendo a porta. Bom Dia, Verônica é uma série de suspense que acompanha uma escrivã da Polícia de Homicídios de São Paulo. E ela acaba se tornando uma espécie de detetive por conta própria. E o mais legal é que ela não tem medo de se arriscar pra desvendar crimes pesados e pra mexer com gente perigosa. E aí tem mistério, tem mortes, corrupção, plot twist e tem o elenco recheado de estrelas BR. Taina Miller, Eduardo Moscovitch, Camila Morgado, Reinaldo Giannichini e por aí vai. E na terceira temporada tem a chegada do Rodrigo Santoro nesse time. Bom Dia, Verônica é uma das séries BR mais bem avaliadas da atualidade. E se você tá esperando a temporada final, calma que ela tá chegando aí no dia 14 de fevereiro na Netflix. E se você se animou pra começar agora, presta atenção. As 2 primeiras temporadas estão lá no catálogo te esperando. House of Ninjas, temporada 1. Quando a gente pensa em ninjas, né, o mais provável é pensar naquela imagem antiga, sabe? Quase ancestral de guerreiros, não é? Só que agora a House of Ninja vai trazer ninjas do Japão contemporâneo pra botar pra quebrar nessa série aí. House of Ninja vai mostrar a família Tawara, que vive uma vida aparentemente normal. Só que tem um pequeno detalhe. Eles são os últimos descendentes mantendo o legado dos ninjas das sombras do Japão. O tempo passa, a família Tawara vai ser convocada pra voltar ativa e proteger o Japão de uma ameaça que pode causar a morte de vários inocentes. É série de pancadaria ninja misturando tradição e modernidade. Curtiu a premissa? Então já anota aí que House of Ninja chega no catálogo da Netflix no dia 15 de fevereiro. Esse eu tô hypado. Batalha das Solteiras. Achou que não tinha dorama essa semana? Tem sim. Batalha das Solteiras é uma história de comédia romântica que se passa no mundo onde a quantidade de homens é muito menor que a de mulheres. Nisso, o próprio governo começa a promover competições de namoro. Mais ou menos como um game show futurista, né? Olha os mequetrefes querendo viver num mundo desse. Não dá, rapaz, não dá pra tu viver num mundo assim. Já pensou numa realidade onde os homens são tipo um super bem valioso na sociedade? É por aí a pegada. Mas claro, tudo feito com muito bom humor, né? Você é bem mais bonito assim de perto do que na TV. Preciso ir pra próxima fase. Será que podia me escolher? Não vai dar, não. Se você quiser assistir a Batalha das Solteiras, a estreia na Netflix também no dia 15. Einstein e a Bomba. E pra fechar a semana, bora de documentário Casca Grossa. Tô arrepado também pra esse. Einstein e a Bomba vai mostrar a vida pública do Albert Einstein, o que aconteceu com ele, né, quando ele fugiu lá da Alemanha e, claro, a relação dele com a criação da bomba atômica. A série traz imagens reais, né, de arquivo, cenações pra gente mergulhar em cada detalhe da vida e da mente do Einstein. Pra assistir o documentário Einstein e a Bomba, anota aí que a estreia no dia 16 de fevereiro na Netflix. A bomba foi o preço a ser pago pela paz? Desde que eu falei, qual que você tá mais hypado? E não esquece, deixei aqui embaixo o link pra você adquirir teu ingresso pro Nerd Show. Mês de abril tá chegando, vai ser bacana pra caramba você poder assistir esse canal num teatro. Vai ser legal demais, conto com você lá. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é importante mais a notificação e você inscrito no canal, pra você não perder nunca. Eu vou trazer muita coisa essa semana agora, inclusive de coisas que eu falei aqui nesse vídeo. Então tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!